O que é ser rico para você? Talvez você possa achar que ser rico nada mais é que ter carros luxuosos, bolsas caríssimas, relógios de marcas caras, bolsas de grife, roupas de grife. Mas a grande verdade é que enquanto a classe média faz de tudo, gasta o que não tem para impressionar, não somente elas mesmas, mas aos outros, os verdadeiros ricos, eles têm outras formas diferentes, não de ostentar, mas eles têm outras prioridades, que são os investimentos sólidos. Por isso, eu trouxe hoje para vocês 5 coisas que os ricos não dão a mínima e você também deveria fazer o mesmo. Desde já eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações dos nossos vídeos aqui todos os domingos. Então vamos lá. A primeira coisa que o rico ignora são roupas de grife e logotipos chamativos. Isso mesmo, você vê muito aí na internet, né? Os ricos, os influencers, né? Que na verdade a maioria dos influencers eram pessoas que eram de classe, alguns de classe média e outros de classe baixa, né? Então, sabe aquela coisa que eu já falei no outro vídeo aqui, que muitas das vezes a riqueza, ela até você enriquece, mas a pobreza ela não sai da cabeça da pessoa. Ou talvez, né, por ter uma infância muito difícil, já ostenta tudo que não teve desde a infância. Então, os ricos eles não ligam para roupas de grife de marca. Eles ligam para roupas que têm qualidade. Qualidade, isso mesmo, que elas vão ter durabilidade, sabe? Não precisa ser de marca, mas que elas tenham uma certa durabilidade para eles poderem usar e não ficar investindo, por exemplo, 38 mil reais em uma jaqueta, que eu acho isso um absurdo. Mas não sou milionária ainda, mas já tenho esse pensamento dos ricos, tá? Não adianta, como eu falei aqui, você viver com uma roupa caríssima, né? Eu penso muito sobre essa questão. Eu sei que é algo que eu consegui, eu conquistei, mas existem pessoas sim passando necessidade. Então, não é nem somente pelas pessoas passando necessidade, mas é um dos fatores. Mas assim, ó, eu não preciso disso, sabe? Eu não preciso disso. Eu tenho esse pensamento na minha cabeça, eu não preciso disso para ostentar, para me sentir uma pessoa melhor, eu não preciso disso para mostrar para alguém que eu tenho dinheiro. Então, assim, eu prefiro, né, roupas também de qualidade. Os ricos, eles fazem isso, tá? Eles preferem qualidade e durabilidade principalmente. Então, essa é a primeira coisa que você tem que colocar na sua mente se você quiser mudar o seu padrão aí de pensamento, né? Que é achar que riqueza realmente é viver ostentando, viver com coisas caríssimas, né? Compradas aí. É muito dinheiro, né, gente? É muito dinheiro jogado fora. Então, como eu já falei, a lógica aqui: se eu não preciso, pra que eu vou comprar isso? E nem me faz a minha cabeça, tá? Bolsas de grife. Então, vamos lá. A segunda coisa que os ricos não dão a mínima, que eles ignoram, são carros de luxo. A gente vê aí pela grande, passa aí pelas os lugares onde são de classe média, que tem umas casas mais básicas, né? Ou às vezes uma casa de madeira. Nada contra isso, gente, mas as pessoas às vezes escolhem isso, né? Viver em uma casa, mas às vezes a casa está caindo aos pedaços, digamos assim, e prefere parcelar aí uma BMW, digamos assim, né? Eu prefiro parcelar essa BMW, eu prefiro parcelar esse Jeep, né? E muitas das vezes não tá morando numa condição boa, numa casa boa, num conforto melhor. A gente sabe que isso são escolhas, mas os ricos, eles preferem, gente, por incrível que pareça, marcas como Toyota e Honda. Isso mesmo, eles preferem essas marcas, tá? Até porque são carros que não dão tanto problema, digamos assim. E se derem problema, eles têm um custo-benefício para eles ótimo, né? Não investem em Ferraris, em
em carros mais caríssimos, como eu falei, BMW, digamos assim, eles preferem carros populares, tá? Eles preferem investir na Honda e na Toyota. Então, vamos pensando aí, vai pesquisando, né, o seu próximo carro. Se você tem um sonho de ter um carro, né, muito mais caro, isso é de você, né? Você vai escolher, tem condições de manter. Mas se eu fosse escolher hoje em dia, seria um carro da Honda ou da Toyota, tá? Porque meu marido também é mecânico, ele diz que realmente esses carros eles não dão tanto problema assim e tem um custo-benefício muito bom para a gente poder se manter, porque carro, querendo ou não, também é uma família, né? Você tem que cuidar, você usa todos os dias, faz parte, entra no orçamento da família. Então vamos lá, escolha, opte, né? Se você quiser, né? Pode optar por carros da Honda ou da Toyota, né? Que esses são os padrões de que os ricos seguem, tá? Eles ignoram carros de luxo, tá? Se tem, eu acho que são muito poucos. A maioria prefere investir. Então vamos lá. A terceira coisa que os ricos não dão a mínima são viagens de luxo parceladas no crédito. Eles ignoram, gente. Eu sou uma pessoa que assim, ó, se eu não tenho dinheiro, eu não vou viajar. Não adianta eu pegar, existe aquele negócio de milhas, né? Também, eu uso seu cartão de crédito, depois acumule milhas e consiga as viagens. Eles fazem muito isso, né? Usam o cartão de crédito ali, mas claro que depois eles vão pagar. Mas a questão de parcelar no cartão de crédito a viagem, por exemplo, eu parcelei essa viagem, eu fui na viagem, eu já comprei e na outra semana, digamos assim, eu fui viajar, mas ela tá parcelada. Quando eu voltar da viagem, gente, não sei, é algo que eu penso comigo mesma, né? Quando eu voltar dessa viagem, eu já venho triste porque acabou a viagem. Tu vem renovada, mas tu já vem assim, nossa, vou voltar pra casa e tal. E ainda mais tu ter que pagar, né, por mês aquela viagem que tu já foi, já fez, já passou. É igual a roupa, calçado, gente. Não, para mim não entra a lógica de tu poder parcelar. Às vezes até um imóvel assim a gente parcela, né, um imóvel, algo para dentro de casa também. A gente parcela porque se é algo muito caro, né, acima do nosso orçamento. Mas geralmente os ricos eles preferem pagar à vista, é débito ou Pix, né? Ou no mínimo ali duas parcelas, dependendo se tiver um desconto, eles vão pagar à vista. Então, vá para viagem de luxo, né? Já se organize com ela paga, para você voltar com a sua consciência assim, nossa, já tá tudo pago, aproveitei, foi maravilhoso. E então assim, não adianta, né, passar aí, não digo vergonha, mas ficar parcelando, né, só para ostentar e dizer eu fiz uma viagem esse ano, eu fui em tal lugar esse ano. Vai em outro lugar que seja mais em conta, que seja mais próximo ou uma cidade vizinha, né, que não seja tão longe assim. Então, parcelamento, gente, é algo que é cilada, Bino. Então, assim, viagens de luxo parceladas no crédito não entra na vida dos ricos, tá? Não é um padrão de vida que os ricos levam, trazem para a vida, né? Viagem de luxo parcelada no crédito. Vamos lá. A quarta são casas grandes em bairros prestigiosos. Ah, mas como assim, já que existe sim um lado dos ricos, né, que ficam lá, né, vivendo naquelas casas. Mas assim, gente, são casas padronadas, são padrões, não são casas não são mansões, sabe? Aquela mansão cara que tu tens que manter, tem que ter o jardineiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Geralmente eles preferem investir em outras casas, investir também o seu dinheiro para render. Eles preferem investir ao invés de ficar comprando, gastando, né, com mansões caríssimas. Porque, gente, manter uma mansão não é barato, tá? Não é barato. Eu não tenho, mas assim, eu já vi pessoas, né, nem é do meu feitio ter. As coisas que eu quero para minha vida mesmo é assim, por exemplo, a minha casa,
minha área gourmet, minha piscina, meu carro, fazer viagens e principalmente investir, tá? Minha casa aqui, ela é padrão, tá? Como vocês podem ver aqui, o cenário é uma casa padrão, não é uma casa luxuosa, mas assim, ela me traz um conforto, tá? E assim, eu não tenho tanto gasto com ela mensal, né? Eu não tenho empregada, não tenho outras pessoas, é tudo comigo mesmo, mas assim, eu me sinto confortável dentro dela, então eu acredito que quanto mais caro, mais gasto tem. Então, ao invés de eu investir esse dinheiro todos os meses para pagar funcionários, eu prefiro realmente investir esse dinheiro ao invés de gastar. E isso é o que os ricos fazem, tá? Eu estou no caminho. A quinta são relógios e bolsas caras. Relógios e bolsas caras como um indicador de sucesso. Ou até podemos entrar aqui celulares, né? Aparelhos de celular, smartphone ou iPhone, né? Um iPhone, digamos assim, para impressionar. Eu tinha uma colega que ela trabalhava comigo na época e ela comprava roupas, né? Roupas, relógios, bolsas de grife e ela comia ovo todos os dias. Ovos mexidos, ovos cozidos. Então assim, muitas das vezes ela não tinha dinheiro no bolso porque ela comprava roupas de grife. Roupas de grife. Então essas atitudes dela me lembra que o que eu falei aqui, né? Os relógios, bolsas caras que as pessoas compram para mostrar como um indicador de sucesso, por exemplo, esses influencers, né? Que mostram aí, olha, eu consegui, é meu mérito, uma bolsa caríssima, um relógio Rolex, né? Então, assim, não é indicador de sucesso isso, gente. Me desculpe, mas não é indicador de sucesso. Isso é falta de algo, né, no interior delas. Isso é falta principalmente daquilo, como eu falei, que não tiveram, não puderam ter na sua infância, na sua adolescência, na juventude e agora conseguiram conquistar tudo isso. Não digo que isso é errado, tá, gente? Particular de cada um. Mas geralmente é isso que acontece, né? Isso não é indicador de sucesso, você somente ter as coisas de grife, mostrar e ostentar. O que adianta? Uma vez eu ouvi uma frase que o Silvio Santos dizia: não adianta você andar com uma bolsa, como ele dizia, não adianta você andar com uma bolsa de grife e não ter R$ 1 para colocar dentro da sua carteira, dentro da sua bolsa, né? É mais fácil você andar com uma bolsa de R$ 50 e ter R$ 1.000 dentro dela. Então, é da gente se pensar, né? Os ricos, eles preferem qualidade. Existem tantas bolsas estruturadas hoje, né? Como, por exemplo, Arezzo, né? Uma bolsa aí de R$ 400, R$ 300 de couro. Existe bolsas também, lojas Renner, bolsas básicas, sabe? Que são bem estruturadas. Então, assim, vale a pena você investir. Quer investir em algo mais, não caro, mas de qualidade? Investe em uma bolsa da Arezzo, por exemplo. Relógios, né? Eles preferem a qualidade. Se o relógio ele vai te mostrar ali o horário do mesmo jeito, por que eu tenho que investir em um relógio de 200 mil, 300 mil reais? Né? Muitas das vezes está pagando aquele iPhone, recebe R$ 1.500 e está pagando aquele iPhone parcelado, né? Por exemplo, em 300, não sei quantas vezes de R$ 300. Assim, gente, eu já vi jovens que preferem investir em iPhone do que numa moto para trabalhar. Na minha época, eu realmente em... eu investi na minha moto quando eu tinha... Ao invés de eu investir em celular, quando eu comecei a trabalhar de bolsista, eu investi num guarda-roupas na época, né, um armário para o meu quarto, que eu não tinha, era só com um tecido, ele era aberto, um bem antigo, a maioria das roupas eram na caixa de papelão, e eu investi em um guarda-roupa e investi em uma cabeceira da cama. Até essa semana que eu me desfiz dela, o roupeiro também me desfiz o ano passado,
porque ele começou a despencar mesmo. Mas assim, era em MDF, ele durou muito. No meu trabalho de bolsista, enquanto as pessoas tinham celular na época, né, compravam roupas e tal, eu paguei aí parcelado o meu roupeiro com a minha cama. Então, até a cama ela não tinha mais, né, mas ficou a cabeceira, então essa semana a gente trocou e aí eu comprei uma cama maior que a gente estava precisando mesmo, já não tava, já tinha 15 anos a minha cama, 15 anos. E fiquei com a cabeceira, só que a cabeceira não cabia, era de 1,38, então eu doei. E aí, agora que eu me desfiz dela, gente, eu comprei quando eu tinha o quê? 15 anos que eu trabalhava de bolsista, eu já estou com 36. Então, já faz aí 16, tinha 16 não, 20 anos já se passaram. 16 anos eu tinha a cabeceira. Então, assim, já se passaram 20 anos. E eu ainda, o que eu fazia? Eu gostava daquilo o que eu gostava? De investir em coisas que realmente necessitava, do que realmente eu precisava. Não em coisas que era para ostentar e tal. Eu sempre vi aquilo como o que é necessário para mim, qual é a minha necessidade, não para impressionar os outros. Então é isso que você deve fazer, sabe? É isso que você tem que ter em mente. Se você quiser ter aí um crescimento acelerado na sua vida, um crescimento gradual, não digo acelerado, mas gradual, você vai ver a diferença, as coisas acontecendo na sua vida, parar de impressionar as pessoas, porque as pessoas não estão nem aí para você, tá? Já falei aqui em outros vídeos, as pessoas não estão nem aí pra gente. Então, faça o que é melhor para você e não para os outros. O que você acha que vai ser necessário, o que você necessita, o que você realmente precisa, e não se endividar aí para estar impressionando, né, os outros. Eu quero pedir para que você escreva aqui embaixo, né, deixe o seu comentário, né, se você já tem esses hábitos, né, dos ricos que ignoram, não dão importância para esses tipos de coisa, ou se você realmente vive investindo nessas coisas, gastando, né, tirando da onde não tem, mas que vai mudar esse seu tipo de atitude, porque só assim você vai realmente conseguir construir algo sólido. Como eu falei aqui, os ricos eles investem em ações, eles investem o seu dinheiro comprando também imóveis, sabe? Eles compram também muitos imóveis, eles compram casas, eles compram apartamentos. Então eles investem o dinheiro dele para poder render, sabe? Então assim, façam esse tipo de coisa, tenham essas atitudes ao invés de gastar para estar impressionando, certo? Eu quero deixar um beijo no coração, espero que eu tenha ajudado e até o próximo vídeo.